Olá, galera! Hoje o assunto da nossa aula vai ser sistemas em série paralelo. Conforme espero que vocês compreendam, a maioria dos nossos sistemas é composta por uma série de unidades. Algumas são em série, por exemplo, se você pensar em um carro, ele tem um monte de componentes em série. Qualquer um deles que dê problema, o carro inteiro para. Se der problema no pistão, nos pistões, se der problema em cabeçote, se der problema no no câmbio, se der problema na direção hidráulica, uma série de componentes que qualquer um deles que falhar, ele vai dar problema. Existem componentes que são em paralelo. Por exemplo, se você tiver uma planta industrial com 4 linhas de produção, se uma delas falhar, as outras 3 ainda mantêm a indústria funcionando. Então, esses são sistemas paralelos. A gente vai detalhar um pouquinho mais disso e como isso afeta a confiabilidade. Bem, a forma como você coloca esses sistemas, ele vai, como já adiantei, né, afetar diretamente tanto o desempenho quanto a confiabilidade do sistema. E outra coisa importante, quando eu vou analisar um sistema, eu tenho que pensar quais itens, quais componentes devem ser incluídos na análise. Vou dar mais um exemplo aqui de um veículo. Você pensa aqui que você vai fazer uma viagem. Se você tiver um problema no motor, o carro vai parar de funcionar e não necessariamente vai chegar ao destino. Se o problema for no ar-condicionado, o carro continua funcionando, só fica mais desconfortável, porém ele continua funcionando. Se o ar-condicionado é essencial ou não para a função do carro, é um tanto quanto pessoal e isso vai ou não influenciar na confiabilidade do mesmo para determinada tarefa. A forma que a gente utiliza aqui é um diagrama de blocos. Ele tem uma representação gráfica. A gente vai ver aqui como é que a gente representa. Aqui eu tenho cada componente, ele é um bloco desse aqui. A é a entrada, B é a saída. Um sistema composto de 3 blocos pode ser representado dessa maneira aqui. Entrada A, saída B e eu passo por 3 blocos. Um sistema em série, eu tenho vários componentes que dependem um do outro. Se qualquer um desses aqui falhar, o meu sistema inteiro vai falhar. É o mais comum, digamos assim. A confiabilidade dele, ela é a interseção de todos. Então, por exemplo, para facilitar o entendimento, digamos que eu tenho um sistema composto de 2 componentes, cada um com a confiabilidade de 0,9. Aqui é a fórmula que a gente vai calcular. A confiabilidade do sistema é o produto das duas confiabilidades. 0,9 vezes 0,9 vai ter uma confiabilidade do sistema de 0,81. A confiabilidade do sistema ela é menor do que a menor confiabilidade dos seus componentes. Se eu tiver um componente de 0,8 e um de 0,7, o meu sistema vai ter uma confiabilidade menor do que o 0,7. Então, isso é muito importante nos sistemas em série. A confiabilidade do sistema é menor do que a menor dos seus componentes. Ok? A gente tem alguns exemplos aqui que a gente vai trabalhar esses valores aqui com vocês. Só que nós temos também sistemas em paralelo. Sistemas em paralelo, eles tornam o meu sistema mais caro. Você não vai colocar 2 motores no carro, né? A menos que seja absolutamente essencial, porque isso encarece muito. Já em um avião, é diferente. Como qualquer falha pode levar a situações catastróficas, é muito comum que você tenha vários sistemas em paralelo. Um exemplo simples é, por exemplo, o sistema de comando do avião, ele hoje, nos mais modernos, eles são eletrônicos, né? Você faz o comando,
Aí ele vai por meio de cabos até um acionador hidráulico próximo do ponto que você vai fazer o controle. E geralmente ele é redundante. Ele tem vários caminhos e tem pelo menos 2 sistemas para fazer o controle. Se um deles falhar, o outro consegue levar o avião até o destino. Então, para evitar falhas, você tem sistemas em paralelo. Isso é redundância. Perceba que a confiabilidade total do sistema aqui já vai ser maior, né, do que a confiabilidade do maior dos componentes, se eu tiver somente paralelo, tá? Em um sistema composto, eu tenho que fazer este cálculo. Eu tenho algumas representações diferentes aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, vários subsistemas em série, todos conectados em paralelo. Para dar o exemplo do nosso avião aqui, digamos que eu tenho o sistema de comando, eu tenho o componente eletrônico que aciona a parte hidráulica. E eu tenho 3 desses. Se o sistema hidráulico de um deles falhar, eu ainda tenho 2. Se o sistema eletrônico de outro falhar, ainda tenho outros. Então eu tenho vários subsistemas em série que estão conectados em paralelo entre si. Ou eu posso ter vários sistemas, vários paralelos de componentes conectados em série. É como se, por exemplo, eu pegasse o dispositivo eletrônico, eu tenho vários deles, que comanda vários sistemas de acionamento, que por fim tem vários sistemas hidráulicos, todos em paralelo. Cada um tem suas especificidades e cada caso é durante a etapa de projeto que você toma as decisões. Agora nós temos um exemplo aqui. A gente quer definir a confiabilidade desses 3 sistemas aqui. Eu tenho o primeiro caso, né? Eu tenho 2 subsistemas série, eles estão conectados em paralelo. Eu tenho 2 etapas com componentes em paralelo conectadas em série. E eu tenho um componente misto aqui. E a gente vai calcular a confiabilidade dos dois. A confiabilidade do primeiro, né? A confiabilidade do primeiro, para todos eles aqui, para todos os componentes, a confiabilidade é de 0,75. Ficou faltando aqui no exemplo, mas a confiabilidade daqui é 0,75. Então, aplicando a nossa fórmula de confiabilidade, eu tenho a confiabilidade total de 0,8086. Por quê? Eu tirei aqui o série, eu tenho 2 componentes em série, então vou levar ao quadrado, e aí 1 menos isso aqui para eu encontrar o paralelo, que deu 0,8086. Se eu fizer o contrário, eu coloco o paralelo dos vários sistemas e depois coloco isso em série, eu vou ter uma confiabilidade de 0,8789. Eu quero que vocês percebam que aqui, ó, nosso N aqui, né, ele é para os sistemas série. Então, como o série está primeiro, o paralelo vem depois. Aqui é o contrário. O paralelo vem primeiro, o série vem depois. Então, nós temos uma confiabilidade maior. Eu tenho um sistema misto aqui, né? Que eu vou ter que fazer por etapas. Eu vou pegar primeiro, eu vou resolver esse aqui, como eu resolvi este. Depois eu resolvo esse aqui. E aí eu tiro a série dos dois. Que, no caso aqui, veja que eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo. E aí eu vou tirar a série dos dois, que deu 0,8205. Naturalmente, o sistema mais confiável é este aqui, dos três. Com isso, nós finalizamos essa aula de hoje.